Materialistas é o melhor filme da A24 a chegar no Brasil essa semana, o que definitivamente não quer dizer muita coisa. Comento ainda essa semana sobre o outro filme que seria o pior da A24 a estrear nesta semana. Materialistas é o novo filme da Celine Song, de Vidas Passadas, agora com Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans, mais uma vez, retratando de alguma forma um triângulo amoroso, um filme que tem suas semelhanças com Vidas Passadas, mas também tem algumas diferenças inclusive, que é justamente o que torna esse filme muito mais fraco do que o seu filme anterior. Esse filme que muita gente vai sempre rodar em torno na hora de analisar um filme, se um filme é bom ou ruim, por conta da proposta dele, como se isso fosse o suficiente para analisar um filme. E não é. Tem filmes que eles ficam dentro da proposta deles, mas isso não quer dizer que eles são bons filmes. Esse é o caso de Materialistas, que eu não acho ele ruim, mas ele também definitivamente não é bom. Um filme bem regular, um filme bem sem vida, acima de tudo, sem muita personalidade, para uma diretora que em Vidas Passadas tem um filme que tem bastante personalidade naquela tentativa de desconstruir um pouco da ideia do romance melodramático e coisa do tipo. Lá um filme muito mais pessoal, enquanto esse é um filme que ele entra muito mais numa lógica meio senso comum. No que eu quero dizer com isso? Esse tipo de filme que cada vez mais Hollywood faz e eu quase sempre critico bastante, porque quase sempre ele é feito atualmente de uma forma bastante tola. Eu sempre disse muito sobre essas sátiras, como historicamente o cinema sempre trabalhou isso muito bem, mas nesse período de redes sociais parece que tudo fica meio preso de alguma forma às mesmas frases, às mesmas referências e a essa repetição mesmo da ridicularização em muitos aspectos, né? Claro que o filme, ele parte disso, ele tenta desconstruir um pouco disso a partir da personagem principal, da Dakota Johnson, mas ele não consegue fazer tanto isso, justamente essa lógica dessa personagem que trabalha numa empresa que é quase como se fosse de relacionamento, né? Uma empresa, um aplicativo de namoro, mas diferente de um Tinder, de um Bumble da vida. Esse daqui ela seleciona, ela vai de alguma forma atrás dos seus clientes e cria esses matches, né? Então ela tem uma base de homens e de mulheres e ela vai olhar qual poderia combinar com qual e por qual motivo, né? Então ela transforma a vida dela e a percepção dela de relacionamento nessa lógica meio mercadológica, nessa lógica de pensar acima de tudo no dinheiro e pensar acima de tudo nas pessoas, não mais como pessoas, não mais como alguém que se apaixona, mas nessa combinação de características, né? O preencher caixinhas que o filme, em algum sentido, em algum momento, ele vai brincar com isso, né? E em algum momento ele até vai trabalhar um pouco essa lógica de ter um match que é muito mais perfeito para ela teoricamente, mas ela não consegue sentir algo por aquela pessoa, enquanto o outro que teoricamente teria um match muito pior, digamos assim, ela tem um sentimento, ela se apaixona de alguma forma. Mas dentro de toda essa lógica, falta justamente ao filme essa ideia de sentimento. Quase tudo aqui, por mais que a Celine Song ela enquadre bem, ela filme bem, eu destaquei isso bastante em Vidas Passadas, né? Se você quiser assistir aquela crítica lá, eu falo bastante sobre como ela se usa muito da câmera, do movimento de câmera, da proximidade ou do afastamento dos personagens para dizer muita coisa. Então ela sabe filmar, ela sabe fotografar, acima de tudo, o seu filme, mas aqui tudo é um tanto meio blasé, digamos assim, né? Falta realmente esse punch ao filme, falta realmente ele deixar de ser esse filme senso comum de aplicativo que ele está querendo tirar sarro e ele virar realmente um filme que se apaixona em algum momento. Ele nunca se apaixona, é um filme que parece que o tempo todo ele tá na mesma nota, digamos assim. E isso é muito representado aqui na personagem da Dakota Johnson, que ela faz um bom trabalho ou ela não faz. Bom, ela tá de acordo com a proposta, o que eu disse no começo do vídeo. Ela está de acordo com a proposta dessa personagem que não sente muita coisa, essa personagem que ela vive naquela lógica do aplicativo, então parece que ela está sempre com o mesmo rosto, ela está sempre sem muita expressão, mesmo quando ela sente algo, ela não consegue demonstrar tanto assim, mas quase sempre parece que ela não está sentindo nada. Ela é quase sempre uma espécie de um robô humano, porque é justamente isso que ela trabalha, né? Ela transforma pessoas em dados de alguma forma. Então sim, ela está de acordo com a proposta, mas ela também não consegue se apaixonar, assim como o filme não consegue se apaixonar em tela, né? Então mesmo quando ela tem uma conexão
teoricamente mais profunda, parece que isso não transpira em tela. E aí passa muito também por conta da construção desses personagens, né? É um filme até mais longo que o Vidas Passadas, se eu não me engano, aqui é um filme de quase 2 horas, mas que os personagens em si eles são muito mal desenvolvidos, sobretudo os personagens secundários, sobretudo o personagem do Pedro Pascal e o personagem do Chris Evans. Então o filme ele vai focar muito nessa protagonista, mas sim em Vidas Passadas a gente tinha uma substância maior para todos os personagens que criava algum tipo de envolvimento entre eles. Aqui é muito pouco. Os personagens eles ficam muito presos a essa lógica deles serem essas características mesmo vistas quase pela ótica das redes sociais, né? Então o personagem do Chris Evans ele é simplesmente o pobretão que ela se apaixona por algum motivo, porque ela tinha uma conexão anterior, mas que ele tem aquela vida do nova-iorquino que tem que dividir apartamento, tem que trabalhar em vários empregos e ao mesmo tempo tem a vontade de fazer a sua arte, esse tipo de coisa, que a gente já viu várias e várias vezes nos filmes, e parece que ele não tem nada muito para além disso. Ele realmente não tem uma conexão muito grande com ela, até porque ele pouco está envolvido com essa personagem principal. O Pedro Pascal, a mesma coisa, né? Ele vai ser esse personagem mais velho, rico, bonito, galã e que tem, como elas dizem, é um unicórnio, né? Ele é o personagem perfeito para esses aplicativos de namoro e tudo mais. Mas ele meio que não tem nada para além disso. Tem uma outra cena que ela consegue tirar mais bonita na relação dos personagens, mas é muito pouco. É um filme, como eu disse, parece que ele começa e ele termina sem nenhum pico muito grande, sem nenhum clímax muito grande, sem nenhuma vontade muito grande. Parece que ele está sempre ali na mesma nota, com as piadas quase sempre prontas, com os diálogos quase sempre prontos. Então, não acho um filme ruim, materialistas, mas é um filme muito pouco marcante. Parece que ele nem quer ser muito marcante. Tudo que Vidas Passadas acho que impactou muita gente, né, por meio da construção dessa relação, de um amor impossível e coisa do tipo, falta um pouco a esse filme que ele é meio blasé, acho que essa é a palavra, né? A personagem da Dakota Johnson controlar a narrativa completa aqui diz muito sobre tudo isso. É uma personagem que ela é quase um robô humano e a gente acompanha essa personagem sem muita vida e o filme acaba perdendo a vida junto com ela. Mais uma vez, não é culpa da atriz que faz um bom trabalho a partir da proposta que o filme tem, mas a proposta do filme é uma proposta muito mal desenvolvida, que é uma proposta até um tanto pobre, que não consegue muito estabelecer um tom aqui, né? Então ele tem quase esse tom meio sério em muitos momentos, né? Ele parece que ele tá querendo tirar sarro daquilo, mas ele quase nunca ri tão bem daquilo, porque ele tá sempre nesse tom meio desumanizado, digamos assim, né? Ainda que, mais uma vez, a Celine Song, ela é uma diretora habilidosa com a câmera, ela é uma diretora habilidosa em construir planos, falta ela dar vida a esses planos muitas vezes, né? Tem um plano específico que para mim é muito marcante, quando a personagem ela sofre um grande golpe na vida dela, então ela tá quase bastante depressiva e ao fundo, bastante desfocado, a gente vê as colegas de trabalho comemorando algo que agora a personagem percebe que é muito ridículo, mas que no começo do filme ela mesma de alguma forma estava comemorando. Então é um enquadramento apenas, sem cortes, que a gente vê ela em primeiro plano, aquilo desfocado ao fundo, que diz muito sobre a personagem. Mas são esses momentos pontuais. O filme como um todo ele não consegue ter essa substância no seu andamento. Achei Materialistas, no máximo, razoável, uma pena. Um dos filmes que eu mais aguardava nos 2 últimos anos, eu até coloquei na minha lista do ano passado, porque falava que ele ia sair logo depois de Vidas Passadas, ele atrasa um ano, sai agora meio jogado pela 24 no mês de junho e chega ao Brasil em julho, né? O Brasil, inclusive, perdeu a oportunidade de lançar esse filme no Dia dos Namorados, então ele chega num período que ele não roda festivais, ele também não sai ali no começo do ano, quando a competição era menor, então ele sai num período meio jogado de qualquer jeito, sem muita pretensão, inclusive pensando em prêmios, o que anteriormente é algo inesperado, né? Porque justamente depois de Vidas Passadas se esperava que o filme seguinte na Celine Song seria uma aposta da 24 para premiações, para Oscar e tudo mais. Provavelmente não vai ser o caso aqui, não só pela qualidade do filme, mas por toda a promoção ou falta dela ao redor do filme, pelo posicionamento de lançamento, entre outros filmes que a 24 vai dedicar muito mais interesse, esses filmes que vão rodar festivais no final do ano. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, o meu curso, 40 aulas ao final, você comprando ele, você tem
para o resto da sua vida, para aprender sobre cinema, sobre crítica de cinema, sobre linguagem, história, a relação do cinema com as redes sociais, para debater cinema com seus amigos com mais propriedade. Por hoje é isso e corta.